E a Alacena? Foi não, Amadeu. O Elivaldo Barbosa fez a edição do seu material e ele dividiu Sim, em sim. 7 capítulos. Isso. Só esclarecendo que foram 1 hora de conversa, ele faz várias revelações. E a gente pegou e o Elivaldo fez uma edição pegando os melhores momentos aí da entrevista. Amadeu. Tá, e depois a entrevista completa no cidadeverde.com, né? Quem quiser assistir, acompanhar tudo. Isso. Mas nós começamos, eu estou aqui com o roteiro, é o governador Wellington por ele mesmo? Isso, falando sobre o que mudou nesses últimos 12 anos no cidadão Wellington Dias. Ele fala um pouco disso, se mostra inclusive mais pragmático, diz que está menos ansioso. Vamos acompanhar o primeiro capítulo da entrevista. Eu tenho muito orgulho, né, de tudo que eu vivi, e o que eu sou hoje é fruto, não é, da construção, do apoio de muita gente, desde os meus pais, 2 pessoas maravilhosas, mais simples, não é? Joaquim de Félix, né? Eu nasci, meu pai apaixonado por dirigir carro velho, um caminhoneiro, carregador de mangaeiro. A minha mãe também, ela é uma coisa que me inspira muito, porque estudou com muita dificuldade nas casas dos outros, como eu também. Naquela época dela era muito mais difícil. E ela fez o seu ensino profissional, ela fez um curso de enfermagem, auxiliar de enfermagem, junto com o ensino médio dela, que também lhe deu o credencial para ser professora, porque faltava professora lá no município de Paz Landim, São Miguel do Fidalgo, aquela região. Pelo projeto Minerva, por exemplo. Por que eu sou apaixonado pela Universidade Aberta do Brasil, que é aquele modelo à distância e presencial, pelo ETEC. Aliás, pouca gente sabe, esses 2 cursos, o piloto brasileiro foi no Piauí, no meu governo, por uma iniciativa nossa. Eu não queria fazer, eu convenci o Lula a fazer uma parceria com o Banco do Brasil, e os primeiros 500 alunos, não é, do Brasil foi aqui, em parceria com a Universidade Federal, em parceria com a Universidade Estadual e com uma equipe da Secretaria da Educação, que era a doutora Eliana Mendonça e outras que fizeram quando Antônio José Medeiros foi secretário. Então, olhando para trás, não é, o que tem de bom é que eu nunca deixei de gostar das coisas que eu sempre gostei. Eu gosto muito da família, sou uma pessoa muito de família, de amigos, tanto que mantenho ainda um relacionamento com aqueles amigos lá da minha infância, né, das origens, como se diz. Os amigos, não é, do primário, os amigos, naquele tempo tinha o primário, os amigos, ainda foi assim, no ano em que eu fiz o exame de admissão, acabou, tá certo? Tinha um vestibular para fazer a 5ª série do ensino fundamental hoje. Do ginásio, os amigos da escola. Ontem mesmo, essa semana, eu fui na escola técnica, a reunião com a equipe foi na escola técnica. E ali eram meus professores, pessoas conhecidas. Fiquei lembrando, falei para a Regiane, ó, aqui nessa entrada aqui, era uma quadra de futebol de salão. Onde eu, então, gosto do futebol, gosto de cinema, gosto de pescar. Gosto de uma boa música, um violão, aí eu não tenho preconceito, aí da brega, a clássica. Bem, aí, Ala, essa primeira parte é mais pessoal, né? É mais pessoal. Inclusive, Amadeu, ele faz uma revelação que diz assim, que ele tá mais tolerante, né? E ele conta o episódio com o Alferraz, com o ex-prefeito Alferraz. Ele conta que mas quando ele era vereador... Mas o povo não assiste no cidadeverde.com. Ele cita, ele dá é um pedido de desculpas ao Alferraz por ele ter sido tão duro, um adversário tão duro nas críticas. Nesse final de semana, Yala, para comprovar a declaração do governador eleito, ele esteve lá em Paz Landim, cumprindo lá uma agenda mais social, pessoal, e até lá no Banco de Areia, que é o lugar onde ele nasceu, onde ele vive, os familiares vivem mais lá, a base, esses amigos mais antigos estão lá no município de São Miguel, do Fidalgo, naquela região. Então foi um final de semana que ele aproveitou bem esse convívio com os familiares e amigos lá de Paz Landim. Outra parte da entrevista onde ele fala sobre inimigos na política. Quando você tem um inimigo, é você que sofre. É você que sofre.
Então, o melhor é perdoar, né? Jesus Cristo diz assim, perdoe-o, ele não sabe o que faz. Então é melhor perdoar. Por exemplo, eu tenho divergências há bastante tempo com política, com o senador Heráclito. Estivemos juntos agora na confraternização da SA Propaganda, lá com o Siqueira, né, que é um grande amigo, competente. E ali, o que eu vi? Fui ali dar um abraço nele, ele até passou e foi sentar lá, eu fui lá dar um abraço nele. Nós somos, não é divergente na política, mas nós somos, como é que ele disse lá, maduros, tal. Não. Por quê? Porque não há esse sentido. E ele confessou, não é, para o Álvaro, que trabalha comigo, certa vez, eu vou dizer aqui, já que não me pediram reserva, porque aquilo foi um ensinamento para mim. Eu, governador, aí todo escândalo que tinha no Brasil, aí o Hélio Dias está no meio, toda essa coisa da política, não tinha nada a ver com nada. É o escândalo da sanguessuga, nada, não tinha nada a ver. Enfim, infelizmente, é o lado ruim que eu acho na política, é porque ela entrou num denuncismo pelo denuncismo, um querendo desmoralizar o outro, que termina perdendo a essência. Quando tem uma coisa séria, termina o povo nem sabe mais quem está falando a verdade. Isso é ruim. Mas aí quando dizia que eu estava envolvido no escândalo da pasta cor-de-rosa, da mala preta, não sei de quê, que bota o nome em cada escândalo. E agora é Lava Jato, Então, eu dizia, olha, ele sabe que não é verdade. O repórter, você mesmo, chegava para mim e dizia, Hélio Dias, o senador Heráclito, o senador Monsanto, não é? Disseram que você está envolvido no escândalo tal, vão investigar. Aí eu dizia, olha, ele sabe que não é verdade e eu perdoo ele. Era a sensação de Então ali ele confessou para o Álvaro, rapaz, como é que eu pelejo para brigar com ele e não consigo? Então, primeiro é isso, a essência da vida é o quê? A vida é curta, você nasce, em algum momento vai morrer. E o lado fantástico da vida é esse mistério de não saber quando é que você vai morrer. É Deus quem controla, tá certo? Pode ser hoje, pode ser amanhã. E na vida vale o que você é, o que você faz ao outro. Não é o que você faz para você, é o que você faz ao outro. Se você faz um mal ao outro, é você quem se sente mal. Quantas vezes a gente não diz umas coisas, não é, assim, para a esposa, para o esposo, para o namorado, para a namorada, para o colega de trabalho, e a gente vai para casa depois, aí fica pensando aqui, puxa vida, a gente é que fica sofrendo. Então, claro que nós somos seres humanos, é normal que você possa sair do tom, mas o segredo é nunca acumular. Porque se eu tenho um inimigo, agora eu tenho 2, agora eu tenho 3, agora eu tenho 4, puxa vida, como é que eu vou viver? E nessa eleição quase que ele fica inimigo do governador Zé Filho, não foi, Ala? Pois é. Aquele episódio do dinheiro, ele se sentiu muito atingido pessoalmente. Ele fala sobre essas questões também, Amadeu. Mas que hoje faz parte do passado. Né? Ele sempre coloca que não tem mágoa, mas não tem mágoa, nem ressentimento, e perdoa. Perdoa. Olha, outra parte da entrevista, Elivaldo, o governador admite aí claramente, para mim assim, depois eu quero ver a interpretação do senhor, que tem mais experiência do que eu. O governador admite que vai disputar, sim, o 4º mandato de governador do Piauí. Eu penso em poder me disponibilizar, quem sabe, para esse mandato, se o povo me aprovar, poder até disputar uma eleição seguinte, mas preparar, não é, um time de líderes, não só do meu partido, mas de outros partidos, com esse compromisso com o Piauí. O que eu vejo de fantástico agora nessa nova experiência? Não é só porque eu me sinto mais maduro, mais conhecedor, você não consegue imaginar. Tenta imaginar assim, você, quem está nos acompanhando aqui, amanheceu o dia, seja qual for a sua profissão, você agora vai governar o Piauí. Uau! Porque não tem uma escola para preparar, você tem que aprender tudo. Às vezes as pessoas, quando estão fora, tudo é fácil. Quando é um ditador, quando é um reinado, um império, não é? Ou você
concorda com o ditador ou vai para o paredão, tá certo? Eu vivi a ditadura militar. Eu vivi o general Figueiredo, o general Geisel. Se ele diz que o caminho é esse, você vai para um lado. A imprensa não pode estar esculhambando o governo. Se a imprensa, jornalista, escreveu contra o governo, manda matar. Não era mandar prender, não, mandava era matar, tá certo? Agora, não tem nada melhor do que a democracia, mas dá um trabalho danado. Você tem que conviver com o governo e a Assembleia. Você precisa ter uma maioria na Assembleia, uma maioria que não é feita, nem pode, eu não concordo e acho que não vale a pena você comprar a Assembleia, tem que ser no convencimento, tem que ser na paixão. Ontem eu fiz uma reunião com a equipe parlamentar. O ideal é se todo mundo se apaixonar, como eu sou apaixonado pelo projeto. Tá certo? Você pode viver esposo e esposa, tá certo? Porque o pai e a mãe botou para casar. Mas não é melhor quando está apaixonado, quando estão se amando? Então é a mesma coisa, amar o Piauí, amar o projeto. Elivaldo, e eu acho que ficou claro ou não? Correto, que, ficou. que ele, se tiver a aprovação da população, vai buscar o 4º mandato de governador. Muito claro, e essa é uma tendência absolutamente normal. E eu fiz até, reforcei, Amadeu, na entrevista, se o senhor está, pelo que eu estou entendendo, o senhor está admitindo que pode ser candidato, essa possibilidade eu não descarto de forma nenhuma. Há sim essa possibilidade. E o governador fez lá na reunião com o secretariado dele uma imagem alertando: cuidado com a corrupção, não tolerarei corrupção. Ontem eu falava, mostrava um filme para a minha equipe, um filme de um governador que foi flagrado recebendo propina, recebendo dinheiro. Depois eu boto lá a cena desse governador algemado, sendo preso. Depois boto a cena da família visitando ele. E eu perguntava, vocês têm ideia quanto esse cara roubou? 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões. Agora eu pergunto, quanto ele pagaria para não ter essa terceira cena aqui, ó? Essa dele chegar algemado com a família. Então, esse pensamento é que a gente tem que ter, tá certo? Porque cada coisa que a gente faz, a gente não pode pensar só na gente, tem que pensar em quem mais precisa, quem é que a gente precisa dar a mão ali para poder trazer para esse Piauí desenvolvido que alguns de nós já chegamos. O alerta contra a corrupção e as consequências da corrupção, né, Elivaldo? Ele citou aí o caso do ex-governador de Brasília, Zé Roberto Arruda. Correto. E o Brasil tem dado exemplos aí notórios aí de redução considerável de tolerância a atos corruptos, sobretudo na relação do serviço público, né, Amadeu? Inclusive, na reunião que ele teve, na primeira reunião, ele colocou isso, que foi fechada, a imprensa não teve acesso, mas eu conversei com algumas pessoas, qual era a grande orientação dele? Ele estava colocando isso, que não vai admitir a corrupção. Primeira coisa, ele disse que ninguém vai falar no nome dele e que a corrupção ele não vai admitir, nem que seja da parte da família dele, ele não iria admitir. Vamos acompanhar mais um trecho da entrevista. Esse trecho é bem polêmico. Pela primeira vez, eu nunca tinha visto ele se referir assim ao ex-governador Wilson Martins, de quem ele foi aliado a partir de 2004, não foi, Elivaldo? De 2004 ele foi aliado até 2013. Foi, exatamente. Romperam em junho do ano passado. Correto. E foi cada um disputar a eleição separado. E aí ela foi lá e perguntou se ele se sentia traído, se ele tinha mágoa, olha. O senhor falou na sua fala anterior da questão de rompimento, né? Eu queria que o senhor tem mágoa do ex-governador Wilson Martins, assim, a posição, a postura dele foi decepcionante para o senhor? Nenhuma mágoa, nenhuma mágoa. Primeiro, sou grato na conjuntura que eu vivi em 2004, eu precisava de aliado, ele veio, ali foi importante, foi fundamental. As missões que eu dei a ele desempenhou bem, tá certo? A minha relação pessoal, familiar com ele, com os filhos, com a doutora Lília, claro que o normal ali na política, de tudo que a gente vinha construindo, era ter mantido juntos, tá certo? Ele fez outra opção, deve ter suas razões,
tá certo? Mas da minha parte, nenhuma mágoa. Uma coisa assim que eu acho que não foi legal foi fazer a ruptura com o compromisso que fizemos juntos com o povo. Né? Em 2010, a gente fez um compromisso de investir para ter ensino técnico superior em cada município. Vou lhe dar uma cena aqui que realmente mexe comigo. A gente vê em Santa Cruz do Piauí, a terra dele como governador, um belo prédio da Universidade Aberta, equipado há vários anos e não funciona. Agora, não é só na terra dele, são em vários municípios. Puxa, quem que perdeu ali? Quantos jovens já era para estar terminando um curso superior, estudando em Santa Cruz do Piauí, ou estudando lá em Caxingó do Piauí, que também está fechado, ou estudando em quantos lugares que estão fechados. Eu fui lá em Baixa Grande do Ribeiro e vi a escola técnica de lá inacabada. Lá de trás o recurso. A gente passa ali no Centro de Convenções, inacabado. Passa lá no aeroporto São Raimundo Nonato, inacabado. Né? Vê a estrada da minha cidade, né? Que foi deixada, inclusive, as condições para ter um dinheiro para recapear, tá certo? Paislandinho, onde mora a minha mãe, onde moram meus pais, não é? E deixar se acabar. Né? Então, não é porque da minha cidade, estou falando como exemplo para você dizer. Então, essa ruptura com o que estava traçado é que não foi bom. E não foi para mim, não foi bom para o povo. Né? E o povo percebeu isso, por isso a votação que ele teve, por isso a votação porque às vezes falam a traição ao Wellington Dias. A pior é ao povo. Tá certo? Você acha que houve traição? Eu sou forte o suficiente. Sim, ó, nós tínhamos um programa, um projeto, tinha um plano para ser trabalhado, tá certo? Bom, mas assim, eu quero dizer que nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, acho que é um erro da política, isso não é do pessoal. A minha relação pessoal será sempre correta, adequada e, repito, inclusive grato. Pois não, Elivaldo? Realmente ele, pela primeira vez, fala com muita fluidez da relação política com o ex-governador Wilson Martins. Amadeu, precisamente em maio de 2013, estava praticamente um palanque formado numa solenidade que aconteceu no município de Simplício Mendes, de plena harmonia, envolvendo o governador, já estava no governo, o Wilson Martins, o Wellington Dias, senador, entrosados, falando a mesma língua e tudo mais, e uma possibilidade de uma composição até mesmo com o PMDB para fechar essa chapa. 15 dias depois... Em São João do Piauí... Tudo desfeito. O caldo derramou. Tudo por água abaixo. Olha, outro ponto aí, Ala perguntou sobre o governo Zé Filho. Dos dados que ele está recebendo da equipe de transição, isso, né? Justamente. O que ele está achando? Ele fala. Como o senhor definiria o governo Zé Filho e como o senhor projeta, o que o senhor projeta para 2015? Olha, eu senti muita desorganização, tá certo? E isso teve consequências. Preciso dizer que do diagnóstico que nós fizemos, ele já recebeu problemas. Se a gente pega, como a gente avaliou agora o Estado, até ali metade de 2012, se você pega, havia equilíbrio, capacidade de investimento, as coisas em dias, etc. Já virou o ano de 2013 para 2014, com um volume de despesa, ou seja, tipo assim, quanto é a receita? A receita é 6 bilhões. Quanto foi a despesa? 6 bilhões e 200, aproximadamente. Então já virou um ano desequilibrado. Eu preciso dizer isso aqui para não... e aqui não se trata, a eleição já passou, é apenas para a gente refletir, porque teve um governo comandado pelo PSB, comandado pelo PMDB, com o ex-governador José Moraes Souza Filho. Então, o que nós vamos receber, e aí não estou dizendo por qualquer razão, 31 de dezembro, com base nos dados até novembro, pode ser que altere, tomara que altere até para melhor, tá certo?
É tipo assim, o Estado vai ter uma arrecadação próxima, estou falando aqui números redondos, próxima de 6 bilhões e meio de receita corrente líquida, ou seja, é o dinheiro que é do Estado, que o Estado administra. Aqui eu não estou falando no dinheiro que passa por município, no dinheiro, né, que passa por judiciário, para Assembleia, é o dinheiro que o Estado administra. Então o Estado, com uma receita de 6 bilhões e meio e uma despesa de 6 bilhões 970, quase 7 bilhões, ou seja, um desequilíbrio de mais ou menos 470 milhões. Tomara que seja menos, repito. A folha de pagamento de dezembro, por exemplo, graças a Deus pagaram o 13º, mas não se resolveu o problema dos terceirizados e dos repasses para várias coisas. Então isso acumulou uma dívida, A folha de pagamento, foi feita uma tabela para até o dia 12 de janeiro, onde paga uma pequena parte em dezembro e joga a parte maior para janeiro. Qual é o normal? Você pega a receita do dia 10, a receita do dia 20, tira uma parte para poder, com a do dia 30, pagar toda a folha. Então, a do dia 10 já foi, a do dia 20 já foi, vão pagar apenas uma parte dessa folha e eu vou receber esse pepino lá na frente, ou seja, recebo a despesa sem a devida receita. E ele disse aí que o desequilíbrio não é do governo Zé Filho, já vinha de Wilson Martins. Ele também coloca isso, Amadeu, e coloca também que vai adotar medidas duras, porque ele sabe, por exemplo, ele sabe que tem que tomar medidas, que sabe que daqui a um ano é que vai resolver. Está bem aqui, ó. Inclusive, nas palavras dele, a receita para o ano que vem é 6,5 bilhões e a despesa é 6.970, ou seja, um déficit a menor de 470 milhões. E para combater isso, ele disse que vai tomar medidas duras, amargas. Não terei medo de tomar medidas duras, mas elas vão ser necessárias. Alguém está doente? Você pode tomar um anador ou pode tomar uma injeção. Qual é o que resolve? É a injeção. Às vezes é uma cirurgia. Então nós vamos ter que fazer o tratamento que for adequado. Então tem que cortar a despesa de pessoal, nós vamos cortar. Tem que cortar, eu quero começar, só na economia que a gente está programando de economia de despesa, o que é possível cortar, nós vamos cortar 250 milhões. Então desses 470, cortando despesa, contratos que a gente não vai cancelar, encerrar, tem um bocado de carro alugado, nós vamos ter que encerrar, tem um órgão ali que tem um custo de consultoria, sei lá de que nós vamos ter que encerrar. Então nós vamos cortar 250 milhões de reais aproximadamente no primeiro ano. E ainda não vai dar. Nós vamos ter que buscar receitas de mais 220 milhões para poder equilibrar. Por quê? Porque qual é o lado bom, que eu também preciso dizer, que aliás vem lá do governador Wilson e vem do governador Zé Filho. O Estado, por isso que ele desequilibrou em 2013, o Estado tinha 1 bilhão e 300 milhões desde 2013. Dinheiro que está disponível para o Piauí, para fazer uma estrada, para fazer um hospital, para fazer a adutora do litoral, para fazer o centro de convenções, para fazer o aeroporto de São Raimundo Nonato, para fazer um bocado de coisa. Esse dinheiro está disponível para o Piauí, 1 bilhão e 300 milhões. E de contrato de empréstimo, 700 milhões, para fazer rodonel, para fazer várias coisas. E por que parou tudo? Porque o Estado está no SPC, está no CADIM, está na Serasa, como diz o povo, está no CALC, que é o nome técnico correto. Então o Estado ficou impedido de receber o dinheiro. Veja que entraram com ação, na primeira instância o juiz negou, na segunda instância negou, no STJ negou. Por que negou? Porque o Elton Dias pediu? Conversa, porque é a lei. A lei diz que quando o Estado não faz o dever de casa, assim como o cidadão que está na Serasa não pode comprar crediário, o Estado não pode receber da União. Então, o que nós vamos fazer? É o primeiro dever de casa, regularizar, fazer circular na economia do Piauí, com obras, gerando emprego, com programas, esses 2 bilhões que estou recebendo, tá certo? Fazer circular na economia,
para poder isso gerar, inclusive, receita, fazer o setor privado investir também, tá certo? Em várias obras, ações que tem, para fazer a economia crescer. Então, o que eu quero aqui finalizar é dizendo, sou otimista. Tem a dificuldade? Tem. Nós vamos superá-la. Nós vamos superá-la. A eleição passou, eu estou dizendo agora não é para ganhar voto, estou dizendo para valer. E nós vamos viver no estado mais desenvolvido do Brasil. Encerrou com otimismo o governador eleito Wellington Dias. Parabéns pela matéria, Yala. Obrigada, Amadeu. E a disponibilização de toda a entrevista. No portal Cidade Verde vai estar disponível lá na Inter a entrevista toda. É porque a gente pegou Inclusive, só os melhores momentos, os momentos mais tensos, mais que ele fez revelações. Mas tem o outro lado também que ele falou sobre a relação com a família, falam um pouco sobre... Tá tudo no cidadeverde.com. Obrigado, minha professora. Obrigada, Amadeu. Um abraço para você.